Boa noite, muito boa noite, queridos e queridas botequeiras e botequeiras desse Brasil varonil. Está começando nessa terça-feira e se terçou, tem Boteco do Prof, com certeza. Está começando mais um podcast melhor de todos, o melhor que nós temos em Brasília e de toda a Via Láctea. O podcast Boteco do Prof, este botequeiro que vos fala, José dos Reis, aqui, vosso servo, para iniciar os trabalhos de hoje, trazendo animação, trazendo gente interessante e, claro, aquele bate-papo bom. Então, para começar esse boteco de hoje, nessa terça-feira maravilhosa, já deixa seu like aí, garantindo aí, sabe, a gente podia estar matando, roubando, até mesmo, né, nos pervertendo nossos corpos por aí, aqui próximo em Taguatinga, ali na Coca-Cola, ou até mesmo em outros lugares de entretenimento em Brasil. Mas não, estamos aqui nesse mesão batendo um papo. Então, por favor, deixa seu like, é de graça e não vai doer o seu dedo. E se você não é inscrito ainda neste canal, por gentileza, já mete o dedo aí, ativa o sininho e se inscreva nesse canal que é o melhor da Via Láctea, né? Porque nós temos o Boteco, que é melhor, mas também temos o nosso canal CUT TV Studio, que é melhor ali junto, assim, não tá nem em cima nem embaixo, tá ali do ladinho. E tudo desse melhor aí vai trazer esse boteco maravilhoso para vocês aqui nessa noite linda de terça-feira. E claro, esse boteco sempre traz pessoas, o boteco pode ser humilde, né? Pode arrancar aquele ladinho da calça aqui, porque as cadeiras estão amassadas, mas é limpinho e só traz gente boa. A gente consegue trazer gente assim da mais fina e pura qualidade nesse boteco. E hoje, claro, sem mais delongas, eu vou apresentar esse meu convidado. Por enquanto só tá aqui, eu só tô falando aqui, é surpresa esse convidado de hoje. Não é surpresa não, é o Mauro, o Gleison que tá aqui comigo hoje. Muito boa noite, Mauro. Boa noite. Boa noite a todos e todas, um prazer estar aqui. Uma pergunta, cilada tá nesse esse boteco aqui hoje à noite, assim, você pensava assim, não, eu vou para uma coisa assim do meu nível, meu garbo, minha elegância, um boteco assim, da minha altura, aí de repente eu te enganei e trouxe para esse boteco aqui. Não, eu fui criado no boteco, né? Foi criado no boteco, Eu Mauro? sou da periferia do Gama. Eita, fé, já frequentou aqueles botequinhos mais... Filho de botequeiro. Não, tá falando sério? Sério. Mesmo? Sério, de irmãos botequeiros, né? Tu já ficou de trás do balcão e tudo? Já. Mesmo, Mauro? Não, isso aqui é break news, isso aqui eu não sabia, nós nem combinamos isso, nem nada. Sério, bicho? Mas e como é que era o boteco lá do teu pai? Não, ele não era proprietário, é quase como se fosse, né? Porque ele vivia muito no boteco, mas eu tava assim, sempre com ele, com meus irmãos, né? É mesmo? Ali, sentado na mesa de sinuca? Sim. Ali acompanhando, né? Nunca foi muito meu universo, não, mas eles me levavam. Até muito. Porque você era criança, era levado para onde eles levavam, né? Era. Gente, mas você com essa elegância toda não tem cara de que foi em boteco, assim, pé sujo, não. É verdade. Não, foi muito. É mesmo? Eu fui criado ali na periferia do Gama, muito ao lado daquela avenida Contorno, então era fácil a gente chegava da escola, tirava o uniforme e ia pro Cerrado, né? Não, e outra coisa, e ali era boteco raiz mesmo, aquele boteco que vendia ovo colorido, assim, o início do ovo colorido, aquela coisa bem empreendedora, né? Porque depois se espalhou nesses botecos raiz o ovo colorido para ser... Opa, segura aí! Opa! É assim, gente, o negócio aqui ao vivo é desse jeito. Boteco é boteco. Né? Não, boteco é boteco. E aí o que acontece? E você ia muito com os irmãos e os pais te levavam, né? Cunhado era. Então era frequentador assíduo. Era, eu nunca gostei não muito... Não queria, né? Eu nunca gostei muito dos ambientes, não, até sabe? porque criança, né, cara? Criança, não ia muito por minha vontade, né? Eu sou hoje um profissional da saúde mental, eu via muito adoecimento, né? Sim. Eu já criança era muito sensível ali. Você já conseguia identificar isso? Eu não conseguia nomear, mas eu já percebia, né? Eu vejo hoje o quanto o álcool é um subterfúgio, né, para as angústias, para os sofrimentos, né, porque a saúde mental é muito frágil no país, né, a política pública de saúde mental está muito desregulada, né, a saúde está muito mercantilizada e não se fala nisso, então as populações mais pobres têm como ansiolítico o álcool mesmo, né, Sim. e eu já via aquele sofrimento não só ali
naquele espaço, como eu via no meu pai também, né? Era a forma que ele tinha de anestesiar as dores. E não era um ambiente confortável para mim, não. Era uma forma é um subterfúgio para aliviar aquela dor de uma semana dura, de um dia duro. Era a forma que tinha para dar aquele, eu só lembrei da palavra em inglês, do release, é uma forma de despejar aquilo dali, da forma dele, né? Uma vida dura, né? Sim. Uma vida muito dura, eu era o 9º filho, então era preciso que ele trabalhasse muito para nos sustentar, e ele era muito honrado, né? Muito trabalhador, e ele cuidava dessa questão do provimento, como era comum naquele momento, a organização das famílias, e minha mãe acompanhando a nossa educação ali de perto, né? Muito severa, muito... Como dona de casa mesmo. Dona de casa, né? Cuidando da gente. Então eu fui criado nesse meio, né? E a gente fala, claro que no início a gente estava, né, em tom de brincadeira falando disso, mas era muito comum, graças a Deus isso mudou, né? Porque você levar os filhos, você ia pro boteco e levava os filhos, né, cara? Era muito comum você ver criança, aí o pai tomava uma cerveja, uma pinga, e o filho com a Coca-Cola. Você lembra disso? Muito, era muito comum. Era muito comum, porque não tinha claro, não tinha essa ideia de que o boteco não era um ambiente interessante para criança, era normal você levar, como era normal também ver a Xuxa naquelas roupas nos anos 80 ali, daquele jeito na TV, que hoje, se você olhar, fala, não, peraí, isso aqui não é apropriado para criança, e era tido como essas coisas elas iam acontecendo, até porque também não tinha muita opção de lazer, então as crianças iam com os pais para ali, seria uma forma de estar com os pais, né, de certa maneira, né? Mas tu me falando isso, tu sabe que meu pai não gostava muito que eu fosse. Era mais um cunhado, me levava, uma vez ou outra eu passava por ali, pedia um refrigerante, né, que não era muito comum, a precariedade econômica era muito grande, muito, né? O refrigerante era na semana, era no final de semana você ganhava um refrigerante, né? Mas acontecia ali de uma vez ou outra, ele falava, sente aqui, tome um... Mas ele não gostava muito, não. Que você estivesse naquele ambiente. Não, minha mãe nem pensar, né, mas ele não gostava muito, não. Mas eu fui criado ali naquela região ali do oeste, né? Pois é, a gente falou de boteco, e aí eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você para essa galera que está nos vendo. Então tá bom. Que a gente já entrou no boteco e foi falando, né? Sou daquela região ali do oeste do Gama, né? Estudei em escolas públicas do Gama, entrei na escola alfabetizado, porque minha mãe era alfabetizadora, embora naquele machismo patriarcal meu pai não deixasse ela trabalhar, né? 9 irmãos? 9 irmãos. 8 irmãos. 8, no total 9 contigo. Caramba, é muita gente, hein? E eu tinha uma disfunção de fala, uma dislalia, eu escrevia errado, como eu falava. A escola não sabia lidar com isso, eu odiava a escola me odiava. Uma professora mudou isso, uma professora de matemática. Uma professora de história se aproximou de mim, por isso eu fiz história, primeiramente. Uma professora de história se aproximou de mim com muito afeto, né? Eu não conhecia esse afeto, a escola não me tratava bem, eu não tratava bem a escola. Eu tinha horror à escola, eu reprovei a 3ª série ali onde hoje é o CEMI, era a Escola Classe 23, depois foi CF12. Eu até bem pouco tempo, hoje o CEMI mudou muito, né? Você estudou ali? Estudei ali. Eu não gostava de entrar naquela escola, eu não gostava de escutar o desenho que era a Arca do Zé Comé, que começava na hora de ir para a escola, né? E eu fui estudar no 12, que eu moro longe, eu morava na 30 do Oeste, né? Eu fui estudar no 12 porque meu pai trabalhava ali ao lado, onde se fazia carteira de trabalho, chamava Antiga Delegacia, ali ao lado do CF12, né? Hoje acho que é um posto do SAMU. E então eu ia com ele, porque senão eu não ia, eu ia à força mesmo, eu odiava a escola, e a escola me odiava, então eu não gostava de entrar. O Lafayette ainda é diretor do CEMI, ele é meu amigo da minha rua de infância. Amigos de infância? Infância, cresceu comigo, estudou comigo, que legal, a vida inteira. E às vezes ele me chamava para ir lá ainda quando era o CF12 e eu não gostava de entrar lá. Mas aí também, na 5ª série, uma professora de história se aproximou muito de mim, era muito afetuosa. E uma professora de matemática chamada Carmen Lúcia pegou muito no meu pé, eu me emociono muito em lembrar.
Porque ela viu uma inteligência que as pessoas não viam, que a escola não via, né? E que eu não via. E ela me cobrou que eu estudasse. E é claro que eu não estudei, porque eu não acreditava que eu fosse capaz de aprender. Mas um dia ela correu atrás de mim na rua, eu estava indo embora e eu não fui fazer a prova que ela pediu para eu fazer, que eu também não tinha estudado, eu não acreditava, eu não ia perder meu tempo, né? E ela segurou meu braço, correu e falou: por que você não veio fazer a prova? Eu falei: professora, me deu uma desculpa qualquer. E ela falou: eu não quero saber. Abre teu livro de novo, né? Você vai pegar esse exemplo, vai estudar, vai fazer assim, assim, assim. Eu falei: essa louca não vai largar do meu pé, eu vou tentar, né? Eu vou estudar para me ver livre dela, né? E eu vi que eu podia aprender. E eu mudei minha vida aí. Aí eu voltei até a ela e falei: professora, eu fiz. Mas chegou bem aqui, ó. Eu não entendi. E ela falou: porque isso aqui não é da 5ª série. Isso é da 4ª. Espera que eu vou pegar um livro de 4ª. Aí ela foi lá, pegou um livro de 4ª. Aí eu fui, aprendi, retornei. Voltei para ela e falei: professora, eu não entendi isso aqui. Isso é de 3ª. Aí ela pegou de 1ª, 2ª, 3ª, me deu. E foi trazendo para você. E aí eu fiz o livro todo de matemática. E aí eu falei: se eu posso aprender matemática, eu posso aprender português. E para quem não gostava da escola, não. Começou a já... Aí eu falei: eu posso aprender português. E falei com a irmã minha que fazia faculdade, né? Como é que eu aprendo português? Ela falou: eu estudo a gramática. E eu disse: o que é gramática? Ela me deu um livro, eu estudei de ponta a ponta. Aí eu falei: então eu posso corrigir minha voz. E eu aprendi a dobrar minha orelha e eu corrigi minha voz. Aí sozinho? Sozinho. Por o olhar de uma professora. Aquele olhar que começou a te despertar para... porque eu vi que eu era capaz, né? E você tem contato com essa professora? Não, queria muito saber dela. Eu conto muito essa história por aí. Recentemente eu falei isso e uma pessoa falou: Mauro, vai visitá-la. Ela não mora na mesma casa. Ela mora? Ela diz, essa pessoa me falou. Eu quero um dia chegar até a ela. Qual o nome dela? Eu fico muito emocionado. Carmen Lúcia. Carmen Lúcia, era professora de matemática? Era de matemática. Então de repente pode ser por aqui. Manda um recado para ela que de repente a gente pode fazer com que esse vídeo chegue para... Não é? Vai lá, manda um recado para a professora. Um dia eu quero lhe encontrar. Espero que chegue até a senhora e agradecer muito, né, por tudo que a senhora me fez. A senhora transformou minha vida. E aí eu tive coragem, porque eu era muito negado com a escola. Muito, né? Eu falava que eu não queria ir, minha mãe falava: tu não te governa, tu vai. E aí eu tive coragem de falar para minha mãe: eu não quero mais estudar no 12. Que ali era o reduto da Mavoca. E eu morava no reduto do Balão Mágico. Mavoca e Balão Mágico? Eram duas gangues que se rivalizavam, que saiu no Fantástico naquela época, as pessoas se... Eu perdi 33 amigos nessa briga guerra de territórios, né? E aí eu pedi para minha mãe, eu tive coragem, falei: eu quero vir para mais perto de casa. E ela me trouxe para o CF5, onde eu já tinha feito a 1ª série, e eu fui fazer a 6ª série, né? Mas aí eu já sabia que eu podia aprender. E eu lembro na primeira reunião que a minha irmã foi, eu lembro de tudo isso, fico muito emocionado. Que ela chegou e eu estava jogando bola, e ela falou: vem cá, eu quero te falar da reunião na escola. E eu não... Era muito... Você é o mais novo? O mais novo. Ah, tá. E aí eu falei: fala logo, eu tô jogando. E ela falou: você foi o melhor aluno da escola. Aí eu falei: da sala, né? E voltando para jogar bola. Ela não? Não, ela falou: não, da escola, né? E eu gosto de contar isso para dizer como o olhar de um professor transforma um estudante, né? E foi apenas a professora que te olhou diferente, notou algo que nem você tinha notado? Sim. E que isso... Era um olhar potencializador, como diz o Winnicott, que é um autor que eu gosto muito e leio muito hoje. Ele tem um conceito da mãe suficientemente boa, que hoje a gente importa, né, para a escola suficientemente boa, para o professor suficientemente bom. E ele fala que a mãe suficientemente boa são conceitos profundos, né? Eu vou reduzi-los aqui, mas ela tem suporte, ela dá conta do outro, né? O outro pode subir que ela dá conta. Tem suporte, tem continência, porque contém o outro, né, nos seus excessos, como uma mãe que contém uma criança que está agitadinha. É daí que ele tira esse conceito. Ele era pediatra antes de ser psicanalista e psiquiatra. E então tem suporte, tem continência, tem holding, né, do inglês, o abraço, o afeto. Sim. Mas é um afeto que contém.
e tem uma crença no espaço potencial do outro, né? E a professora Carmen Lúcia me deu isso, Naquele momento ela te deu tudo professora isso. Carmen Lúcia e professora Fátima de História. Eu fiz História por causa da professora Fátima. Eu não fui fazer matemática, né? Entre a função paterna, né, que é um conceito do Freud que eu amo. Para mim é um dos conceitos mais urgentes para o nosso mundo de hoje. A função paterna me deu a professora Carmen, né? Carmen Lúcia. Mas a função materna foi a professora Fátima. E o Winnicott diz, não tem função paterna sem a materna, né? E aí eu fui para o CF5, e aí eu me tornei um excelente aluno, e eu pedi para cortar meu cabelo, eu era cheio de piolho, cheio de lente. E naquela eu época pedi para tirar as lentes, era muito comum. Era muito. Você lembra aquele pente fino, né? Sim. Botava a toalha branca e ia saindo lêndeas e piolhos. Era. Eu pedi para tirar, né, minhas lentes, e aí eu fui presidente de Grêmio Livre, aí eu renasci, né? Pela força de um olhar de um professor. E tem muitos autores estudando isso, né? Como é importante o olhar do professor. Quando eu sabia que eu queria fazer História, eu fiz História. E é um curso muito pesado, né? Muito puxado e pesado, porque a gente vê a miséria humana, a condição humana, né? Muitos colegas meus se desorganizaram mesmo, psiquicamente. Aí eu fui fazer depois psicologia para tentar arrumar a cabeça. Não deu muito certo, não. Depois que fez História, você foi para psicologia e falou, não, vamos ajustar esse negócio aqui. Mas quando eu fui professor de uma escola privada muito renomada, que não se divulgava vaga, porque era só para uma elite mesmo. Fui muito bem sucedido lá, aprendi muito lá. Chegava a esse ponto de não divulgar vaga? Não podia divulgar vaga porque eram pessoas escolhidas, né? Os estudantes iam de chofé e a gente... Muitos, né? Não eram todos, não. Uhum. A gente chamava o estudante pelo primeiro e último nome. E ali eu aprendi muita coisa. Muita coisa que a gente precisa trazer para a secretaria, né? Uhum. Quando eu passei para a secretaria... Eu não tive dúvidas, eu quis deixar lá. Eles queriam ajustar meus horários, fazer o que fosse possível para ficar, mas eu queria ir para secretaria, e eu queria ir para Santa Maria, porque eu tinha uma dívida de gratidão com a escola pública. Você já tinha isso forte na sua cabeça? Muito. Lembrar tudo isso me emociona. Eu sou chorão. Não, relaxa, aqui tá tranquilo. E... É raro alguém que senta aí que não dá uma emocionada. Pode ficar tranquilo. Boteca é isso mesmo. Boteca é isso, né? Mesa de bar, né? Não, mesa de bar é desse jeito. E aí eu quis ir para Santa Maria. Foi minha amiga Dalva que foi me mostrar a escola, porque ela falava, essa escola não existe. Dalvinha, né? Amiga minha, de Fernanda, né? E ela falou, essa escola não existe, Mauro. Eu falei, existe, que me mandaram para ela. Aí eu cheguei na escola e estava fechado o portão, né? E aí chegou alguém depois, eu bati no portão, não chegou, chegou alguém de fora e falou, seja bem-vindo, tal. Eu dei um memorando para ela, ela falou, volta daqui um mês, a escola tá fechada. E eu vim de uma escola... Aí você, oi? Daqui um mês? Uma escola privada, tudo tão rigoroso. Né? Não, a escola não tá pronta e nós estamos em um período de recesso, uma coisa assim, tá bom. Aí eu voltei e eu tomei um susto muito grande quanto a escola pública é desregulada, né? Sim. Então, eu fazia um trabalho ali muito sério em sala, e isso se destacou, e logo me convidaram para ser gestor da escola, e houve uma troca de governo, foi o governo Cristóvão. Eu não podia ser o gestor, eu estava em estágio probatório, a Dalvinha veio assumir como diretora, e assim começou, e a escola se destacou muito, aí eu fui convidado para formar a Regional de Santa Maria. Da Regional de Santa Maria, ali eu já vi que meu lugar era a sala de aula, né? E lembrando, Mauro, vale a pena falar que a escola não tinha essa estrutura que tem hoje, né? A estrutura física que eu tô falando, que é muito diferente. Né? A gente fala de escolas de lata na época, né? Escolas que tinham horários que eram 4 turnos. 308 tinham 4 turnos. 4 turnos. Eu dava aula em um dia, né? Intermediário, né? Nos turnos intermediários. Pois é, o tal turno da fome. Então, assim,
Às vezes as pessoas Os reclamam, estudantes vinham de ônibus, né? reclamam do de hoje, e hoje a gente sabe que tem as suas falhas, que a gente, né, que mais era muito pior, né? O governo Cristóvão pegou Santa Maria com 75 salas de aula e devolveu com 325. 325? Foi, da noite para o dia, né? As escolas foram construídas da noite para o dia. Eu acho que a gente não soube valorizar o governo Cristóvão, né? Foi quando se viu chegar material pedagógico, uma valorização, uma política pedagógica robusta. Eu nunca mais vi. E nessa época você estava em gestão de escola? Eu estava em gestão. Depois eu fui para gestão da regional de ensino, né? Uhum. Não queria. Foi uma experiência muito rica, muito linda, a construção da regional de ensino de Santa Maria. O Mário veio com a gente, né? Fernando segurou a escola para o Mário vir. A Lafayette veio, enfim, mas eu queria a regência. Aí eu fui chamado que a gente passava nível 2 e 3, né? Eu fui chamado nível 3 e só tinha carência no Gama. Aí eu fui para o Gama, mas logo retornei para Santa Maria, fiquei muito pouco em regência e voltei para o 308, né? E assumi depois o 201. Tem muitos meandros nessa história, tal. Então eu fui gestor do 201, foi uma experiência muito rica, mas eu já sabia que eu não queria mais ser... Você queria mesmo em sala de aula? Era. E aí, no 201 aconteceu uma coisa interessante, né? Eu ficava ali muito perto dos meninos, né? Eu gosto muito do estudante desadaptado, porque eu fui um. E eu sei lidar com o menino desadaptado. Até que você passou por isso. Eu sou hoje uma Carmen Lúcia, né? E aí eu me aproximei muito de um grupo de meninos que tinham uma tal de uma medida de liberdade assistida, né? Medida socioeducativa. Eu não sabia o que era isso, mas fui buscar estudar e um deles me apresentou um papel que era termo de responsabilidade e guarda pelo cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida. Amém. E eu vi que tinha lá um conjunto de 5 itens que eram obrigações que eles deveriam cumprir com a escola. E eu tentei falar com o juiz, eu tentei falar naquele momento, era assistência social quem cuidava, e quem de fato deveria cuidar, em Brasília é um caso à parte. A gente descumpre a política nacional, mas enfim. Mas não fui muito bem sucedido, então era eu e o menino. Aí eu juntei os meninos e menti para eles e falei, olha, eu fui até o juiz e a partir de agora vocês vão ter que cumprir isso aqui. Eu tinha uma situação que só existe nessa escola até hoje. Toda escola que tu chega, as pessoas falam que tem um monte de LA. Não é verdade. Tem muito menino em cumprimento de medidas onde tem EJA diurno. Os EJAs têm realmente muito, mas no geral não. As escolas têm 3 meninos, nunca mais que isso. Mas essa escola tinha 21 meninos em cumprimento de medida. Eram 20, um era liberdade condicional. E eu juntei esses meninos e fiz um manualzinho, uma ficha com eles, que eles tinham que me responder semanalmente o que estava ali no documento da justiça. De acordo com o pedido do juiz, que você falou que o juiz tinha falado. Que era cumprir todas as obrigações que são impostas no ambiente de trabalho, ter uma boa relação com colegas, com professores, não faltar, ser assíduo, pontual. Só que eles se perdiam, né, naquilo. E eu passei a cobrar deles semanalmente. Eles semanalmente tinham que pegar a assinatura de todos os professores, se eles fizeram aquelas coisas ali, eles vinham até a mim. Os professores, de início, o meu próprio vice-diretor, que é uma pessoa muito querida, eles não acreditavam que aquilo... Eles achavam aquilo uma perda de tempo. E eles chamavam os meninos filho do Mauro, né? Os filhos do Mauro. Não, tu vai resolver com teu pai. Mauro, isso aí é teus filhos e tal. E um pai foi na escola e tirou o filho e o sobrinho, né? Que estavam nessa condição, porque ele entendia que aquilo era um autoritarismo. Essas pessoas logo morreram no tráfico. Ficaram 19 meninos. Os 19 passaram a ser bons alunos. Depois de tudo isso que você foi fazendo... Um bimestre. Um bimestre só? Um bimestre e eles já eram bons alunos. Eles não eram alunos medianos, eles passaram a ser bons alunos. O que mostra que falta acompanhamento, né? Falta uma política pública eficaz. E aí a escola fez um conselho,
eu vivi experiências muito legais nessa escola, né? E a escola fez um conselho e juntou 40 e poucos meninos, que eles chamavam dos quase LAs, para que eu fizesse o mesmo trabalho. E eu falava, mas não é um trabalho meu, né? Vai ter que ser um trabalho nosso, né? E era um grupo muito gostoso. Eu fui lá recentemente, eles têm um carinho muito grande por mim, ainda. Os que ainda estão lá, mas assim, tem meu nome lá, né? Marcado. Mas aquilo me desanimava, assim. Eu vivi coisas lindas nessa escola. Ali eu tentei desconstruir essa instituição que está dentro da gente. Eu brigava com o meu vice-diretor e minha supervisora linda, Janaína Teodoro, tá em Santa Maria, ela tá no 209, não sei onde ela tá, linda demais, ser humano lindo, de um amor incrível, uma grande educadora. E essa burocracia consumindo a gente, né? E eu cobrava deles, assim como eu era ali, eu cuidava muito do estudante, eu gosto muito disso, dessa relação ali com o estudante e da burocracia, que já era muito grande, eu acho que hoje é maior ainda. E eu cobrava deles, não, tem que reinventar essa escola, né? E eu lembro que Janaína chorava, assim, mas como, não é assim e tal. E, enfim, eu falei, vamos trocar então? Gerson, que era meu vice, né? Você assume, eu vou cuidar do pedagógico então. Aí vocês fizeram a troca ali. Fizemos. E no pedagógico eu vivi uma coisa incrível, porque eu dizia o que eu até hoje digo e a gente não consegue desconstruir isso, né? Eu falava para os professores, o que é que você quer? Ah, o currículo, esquece o currículo. Mesmo porque currículo é isso que eu estou falando, né? O que você quer? Ah, porque não, o que você quer? E eles todos choravam. Então o português me dizia, eu quero que meu aluno saiba ler, escrever e interpretar. Então tá bom, e nós colocamos isso em cartazes, né? Ciências, o que você quer? Meninas lindas, né? Ah, no que você quer? Eu quero que o meu estudante saiba lidar com ele, com a corporeidade dele, com o meio que ele vive. Eu quero que ele tenha saúde, né? Sim. Tá bom. Sim. E isso nós fizemos com todas as áreas, né? E fizemos cartazes. Como é que nós vamos alcançar isso? Eles ficavam doidos. Eles não sabem largar a sequência de conteúdos, né? Eu lembro que um dia a equipe de português, eu estava com a equipe de português, e a professora falou, eu vou conseguir isso trabalhando com as fábulas, não sei o quê. Falei, mas será que é isso que esse menino quer? E elas, né, mas eu tinha uma relação muito boa com elas. E ia passando um menino chamado Marcos Antônio Manuel. Marcos Antônio Manuel, isso. Marcos Antônio Manuel. Porque eu lembro muito o nome dele no rap, né? E aí ele era do rap, era um rapper, né? E eu falei, Marcos, vem cá. Ele ia passando, eu falei, tu gosta de português? Ele, eu odeio. Mas tu é um escritor. Ah, mas eu escrevo da minha vida, isso aí não tem nada a ver com minha vida. Essa parada de fábula, nada a ver, né? E a professora ficou muito emocionada, muito querida ela, muito grande profissional. Então era muito sofrido para eles largar essa escola. Essa instituição que a gente aprendeu quando entrou como essa coisa embalada, né? Embalada. Assim, toda quadradinha. Era difícil, né? Nesse dia elas foram almoçar e quando a Janaína voltou, a Janaína também era de português, a Janaína falou, Mauro, as colegas choraram, né? Assim, o que você falou? Eu falei, é difícil, né? É difícil desconstruir essa instituição. Sim. E eu falei ali, era um ano de 2000, eu falei, não é isso aqui que eu quero, não. E eu tinha um menino que ele reincidiu. Dos 19, ele continuou bom aluno, mas ele reincidiu na infracionalidade e foi para o CAGE. E uma colega que trabalhava na regional tinha sido diretora do CAGE, e eu falei para ela, e ela falou, eu te levo lá, e me levou. E eu conversei com esse menino lá, depois o menino voltou, se reintegrou socialmente e tal. Mas eu falei, eu quero ir para o CAGE, porque talvez no CAGE não seja essa escola tão formatada, né? Mas eu quebrei minha cara, eu fui para o CAGE, e é uma escola também muito formatada para um menino que não dá conta dessa escola, para um menino que reprovou em convivência, não reprovou nesses conteúdos, ele reprova mais em convivência, né? E não foi uma experiência boa, muito sofrida, um ambiente muito sofrido e tal, mas conheci grandes profissionais e nunca mais larguei, né, a socioeducação. Aí
Eu acho que por eu escutar muitos meninos, eu escutava muitos meninos. Eu não fiquei no CAGE, eles alegaram um problema no convênio. Eu retorno para Santa Maria e a minha chefe queria que eu ficasse na regional, eu não queria, eu fui para o 203, mas aí eu tive que assumir o 417 às pressas. Eu vivi uma experiência linda no 417, com os colegas de lá, né? E nisso foi semeando um pouquinho em cada escola, em cada local, no CAGE, depois no 417, foi indo e tudo. No 417 eu conheci o Claudinei. Ah, que legal. Não, eu já o conheci o Claudinei, porque ele é primo do Lafayette, né? Uhum. Mas foi lá que ele foi meu coordenador. Aprendi muito com todos eles. No 417, eu fui para só fechar um ano e pediram para ficar mais um ano e mais um ano, enfim. Aí eu consegui ir para a regência e do 417 eu fui para a área central. Mas eu resolvi voltar a estudar, foi no 417, né? Uma colega participou de uma reunião com a gente no 417 e me puxou de volta para a academia. E aí eu fui fazer especialização, fiz mestrado e fiz doutorado, sempre focado nessa interface dos fenômenos de juventude, escola e violência, que é o que me vinculou. Aí sempre focado nisso. Sempre. Aí eu fui para a área central em 2007, foi quando culminou na construção de uma assessoria para a escolarização dos vulneráveis, né, as pessoas em situação de risco, que virou a coordenação de educação e direitos humanos. Eu me afastei para mestrado e tive que voltar no governo já Agnello, porque as pessoas não conheciam muito aquelas políticas, né? E aí eu pedi para ir para a regência de novo. Edileuza assumiu, mandou me buscar, porque ela falou uma coisa muito correta. Ela disse que eu não tinha construído quadros, né? E que o erro era meu. E que eu tinha que voltar, porque as pessoas não dominavam aquele setor, né? Aí eu aceitei, né, a crítica e retornei, mas já formando quadros para eu não ter que retornar mais para lá. E aí eu me afastei para o doutorado. Voltando do doutorado, eu volto para Taguatinga. Tive um pouquinho ali no Gama por uma armadilha, mas tenho um carinho imenso pelo Gama, né? Mas aí volto e estou hoje em Taguatinga, em regência. Então essa é a minha caminhada. Nesse período, eu fiz uma especialização na Universidade de Brasília. Eu estava... Rejane, né, de português, vocês conhecem. Uhum, sim. Queridíssima, de Santa Maria. Rejane participou de uma reunião conosco e terminou a reunião pedagógica. Eu estava retornando para a regência no 417, que foi uma experiência linda com Saulo, Evandir, Claudinei, Joaquim, Edman, pessoal lindo, Fábio. E a Rejane esperou terminar a reunião e falou: tu tem um conteúdo tão bom, por que tu não está na academia? Eu falei: eu não quero papo com a academia. Eu sou muito cansado da academia. Eu acho que a academia é muito arrogante. A academia entende que a escola não está bem porque não tem o conteúdo dela, de cada área, né? Você falou num ponto que eu queria tocar depois, a academia, a ligação da academia com a escola. Eu tenho relação ruim, né? Assim, Depois disso tudo, você ainda tem a relação ruim com a academia? Eu acho que até piorou. Eu tenho um amor muito grande à academia. Eu sou um acadêmico, eu sigo fazendo pesquisa, mas eu tenho muito ranço dessa coisa de que a escola não vai bem porque não tem minha teoria. Então eu sou o extraterrestre que chego e dou ali a solução. Isso é ridículo, né? Quem sabe a solução... Então o ser iluminado, né? Que sai de uma nave espacial e fala: eu sou a luz e eu vou... né, trazer para cá, porque eu tenho o poder do conhecimento. Quem sabe a solução para a escola está na escola. Sim. Eu estou numa escola... São os personagens que estão ali. Nossa, eu estou numa escola que a rede precisava ir lá. Você precisa trazer aqui o professor Carlington, de português. E o que aquele homem faz? Revolução. A professora Edjane, de geografia. O professor Rogério Pova, de sociologia. E eu vou parar de citar nomes, porque eu vou ser injusto, né? E essas pessoas fazem... Meu Deus, traga. E o povo cobra, viu? Se você esquecer o nome, você pode saber que você cobrar depois quando for pro ar esse podcast. Nossa, professores maravilhosos, professores fantásticos, fantásticos.
Eles fazem, é inacreditável o que aquele povo faz. Então, esses sabem a solução. Esses dias eu sentei com a Ediane, eu fico no pé dela. Me ensina a fazer isso, me ensina a fazer isso, me ensina a fazer isso. E ela um dia, o que você tanto quer aprender isso? Porque você faz há 30 anos. E eu quero aprender com quem está aqui, né? E ela me ensinou, eu adaptei para a minha realidade, e é isso, quem sabe está lá. Os franceses dizem muito isso, né? O Philippe Mérier, que é um autor que eu gosto muito, porque a educação tem uma tendência a ter um discurso raso, simplista, né? O Mérier tem um discurso muito legal. E às vezes é um discurso que só fica nas palavras e a prática é totalmente diferente do discurso. Isso é o que eu noto. Você nota isso também? Noto, sim. O Mérier, ele diz que a relação pedagógica verdadeira é essa que se faz nesse aprender do dia a dia, né? Ele fala que a ação pedagógica genuína é isso que a gente se vira nos 30, né? Esse, traduzindo aqui pra gente, seria se virar nos 30, né? Quando a realidade nos mobiliza, tu planeja uma aula e tu vai aplicar e aquilo não dá certo e não dá certo nunca, e é assim mesmo. E você tem que se adaptar, né? Sim. Eu entrei semestre passado, fiz um trabalho, achei que não foi muito bom, assim, foi muito bom, mas eu falo, não, eu quero mudar umas coisas. Mudei para o primeiro semestre desse ano. Eu já mudei totalmente agora para esse segundo semestre, porque a gente vai adaptando, né? Claro. E é isso, e o Philippe Mérier diz isso, é esse saber, mas é um saber que vem do fazer, né? E eu não gosto dessa relação que a academia tem de não escutar a escola, mas de dizer o que a escola tem que fazer, né? Então eu falei, não quero saber de academia. E ela falou, não, mas me dá uma chance, vamos assistir uma aula com uma professora minha? Eu falei, eu vou pensar. Isso era uma sexta-feira, talvez, quinta. Eu sei que na segunda ela me cobrou e eu falei, eu vou assistir a aula com a professora, né? Era numa terça-feira. E ela chegou lá, era uma professora minha, que tinha sido minha professora na graduação, e ela lembrava meu nome. Professora Inês Almeida, que foi minha orientadora no mestrado. Eu deixei a professora Inês e fui fazer... A professora Inês é da educação. Fui fazer um caminho no doutorado na psicologia, né? Porque com a professora Inês eu conheci a psicanálise, né? E falei, eu quero isso aqui para mim. Eu fui estudar psicanálise, né? Eu fui fazer formação em psicanálise. Num instituto muito sério que tinha em Brasília, fechou. E me apaixonei pela psicanálise, mas quis conhecer outras vertentes das psicologias e fui fazer psicologia. Aí eu fiz psicologia, amei muito a psicologia, tudo que eu conheci, e fui fazer o doutorado na psicologia, né, por esse meu percurso. Só que tinha um fator, eu fui para a Uniri, quando eu deixei a área central com o professor Edileuza. É a Unidade de Internação do Recanto das Emas. Eu fui para a Uniri por uma história linda também, assim, do setor dizer, não dá para fazer, eu falava, dá, não dá para fazer, eu falei, eu vou para lá e vou dizer que dá, e deu. E é lindo, né? Quando a gente regula, a escola funciona. Você tem essa veia meio assim, desbravador, né? Gosto. De quando fala assim, ó, quando não tem caminho, é como se fosse, o pessoal fala que na polícia tem um BOP, né? Quando a coisa tá, assim, desenfreada, chama o BOP. Quando tá desenfreado na educação, chama o Mauro, né? Tinha uma coisa assim, sabe, José? É o cara de elite, né, que vai resolver. De elite eu não sei, mas assim... Mas o diferencial é que você vai chegar com um pincel, um livro na mão e vamos resolver, com ideias na cabeça, né? As nossas armas. Em Santa Maria tinha uma coisa assim, isso passou, isso é mais do passado, né? Mas tinha uma história assim em Santa Maria, né? Porque isso aconteceu no 308, aconteceu no 417. O 201 não, eu já peguei no começo, né? Uhum. Mas tinha uma história assim antigamente, é melhor a gente se organizar aqui, porque falaram que o Mauro vai vir para cá. Eu era chamado Senhor Lei, né? O interventor, né? Era, porque era essa coisa de regular os espaços. E era uma coisa construída muito democraticamente, né? Sim, sim. 417, toda a equipe foi construída da escola. Eu falei para minha chefe, era governoriza, eu falei, eu só vou se eu tiver carta branca. E ela me deu carta branca e o grupo elegeu toda a equipe. De coordenador, supervisor, vice-diretor, o grupo elegeu todo mundo. E foi um trabalho lindo, 417 foi uma coisa linda na nossa vida. Mas eu falei, eu fiz a psicologia, né?
fiz esse caminho na psicologia. Aí fui tentar fazer o doutorado na psicologia com uma professora que eu amo demais. Eu acho uma das professoras que mais conhecem socioeducação em Brasília, a professora Maria Cláudia, da psicologia, tenho um carinho imenso por ela. Só que eu caí para a Uniri, né? Que tinha uma coisa lá, não levar o menino para a escola todo dia. Eu falei, tem que ir. Ah, mas eles não podem conviver. Se não pode conviver aqui, essa política pública é vã, né? Porque isso aqui é para ensinar convivência. E eles aceitaram o desafio. E aí falaram, então agora tu convence teus professores a darem aula todo dia. Os professores não conseguiam dar aula, né? Aí eu falei, então tá bom. Aí eu fiz ali um trabalho com os professores, com muita resistência, não por maldade, mas por desconhecimento mesmo. E fui para lá, falei, vou mostrar que dá para fazer. E fizemos, e ficou bonito. E deu certo. Deu certo. E ficou bonito. Um professor me falou certa vez. Uma vez eu entrei numa sala, ilustra bem isso, né? Um menino me chamou e falou, ô, seu Mauro, o senhor não... Porque eu vinha da coordenação de direitos humanos, né? Uhum. O senhor não vem de direitos humanos? Venho. E que história é essa aí que a gente vai fazer uma... Primeiro ele me disse, essas leis aqui esses 10 mandamentos são uma tiração, né? Tiração? 10 mandamentos, eu nem lembro se eram 10, mas eu baixei lá umas normas, né, para a escola funcionar. Os 10 mandamentos... E eles intitularam os 10 mandamentos. E eram regras muito básicas, respeito, não pichar, porque eu tinha feito um levantamento com os estudantes e eles falaram que eles queriam estudar numa escola limpa, eu tenho fotos disso. Numa escola limpa, uma escola que não era pichada, eu falei, então vamos limpar. Eles limparam, eles pintaram e nós baixamos umas normas para se cumprir essas coisas. E eu expliquei para ele que a autonomia, ela nasce da heteronomia, porque eu gosto muito do Piaget, quando diz que a gente vive uma anomia. A não-lei, nomos a lei, né? Sim. A gente vive uma anomia. E que a gente quer uma autonomia, mas a gente não passa da anomia para a autonomia. A gente transita pela heteronomia, né? A lei do outro. Hétero é o outro, né? É a lei do outro. Eu expliquei isso para eles e de fato isso aconteceu. Porque a segurança... começou a permitir mais que a gente fizesse, porque eles viam a escola funcionar. Então eu falava, nós vamos fazer isso na escola. Eles falavam, o senhor vai estar junto? Vou. Então tá bom. E aí foram abrindo mais para que você fizesse esse projeto lá de mudança, na verdade. Muito pelo contrário, né? Eu falo manso, dizem as pessoas, né? Meus filhos não dizem isso não, mas dizem as pessoas que eu falo manso. E a segurança me chamava muitas vezes para intervir nos módulos, porque o menino me escutava. Você conseguia chegar até esse estudante? Muito. Porque Mauro, entrando nisso um pouco, eu acho que às vezes o professor vai com uma... Processo de comunicação se entende quando o A fala com o B e aqueles conseguem manter uma comunicação. Eu entendo, você entende e assim por diante. Mas eu acho que alguns professores, eles chegam se botam acima, no nível acima do estudante, e aquela fala transpassa. Ela não consegue chegar até o estudante. É o que eu penso, assim. E às vezes, quando você fala assim, a aula para aquele estudante foi uma aula boa, uma aula ruim, ou então tem professor que fala, não, minha aula é sempre boa, mas boa olhando por que prisma? Porque a aula boa, quem tem que falar que a sua aula é boa é o seu aluno, é o teu público. Não adianta você falar, não, minha aula é a melhor do mundo, mas se seu estudante não fala a mesma língua, né, Mauro? Então, eu acho que isso permeia para a questão da comunicação. Sim, sim. E são poucos que conseguem ter essa comunicação com o estudante, ele conseguir, né, entender. Não quer dizer que ele vai fazer o que você quer que ele faça, mas você vai conseguir com que ele tenha a reflexão daquilo que você está falando. Não, eu tenho isso porque eu fui esse estudante desadaptado, né? Eu tenho isso muito bom, muito bem construído em mim. E a Uniri me ensinou uma coisa fantástica, assim, eu aprendo muito onde eu estou. Eu cheguei na Uniri e eu não estou expondo a Uniri, isso é do Brasil, isso é do mundo, né? Uhum. A psicanálise diz muito isso, mas a psicologia sistêmica diz melhor, né? A gente perdeu lugares e funções. Então eu ficava muito assustado porque as pessoas perdiam seus lugares, né?
o profissional gritava com o estudante, com um interno, como eles chamam lá, o interno gritava com o profissional, gritavam-se entre si, e eu fazia um esforço muito grande para não perder meu lugar. Então, eu sempre mantinha o meu lugar, né? Às vezes a gente sofria E que agressões... não é conquistado na base do grito, não, né, Mauro? Às vezes eu sofria agressões de colegas técnicos, de colegas da segurança, de colegas da instituição. Às vezes no estudante, menos comum, né? Mas essa coisa de manter o seu lugar, né? E de ajudar o outro a restabelecer uma comunicação não violenta, isso a Uniri me ensinou muito. Só que na Uniri eu vi uma coisa, eu já estava no caminho do doutorado ali na psicologia. O conceito de falência da função paterna em Freud era muito forte ali para mim. Aí eu mandei um e-mail para a minha orientadora do mestrado falando, professora Maria Cláudia não é da psicanálise, né? É muito querida, mas não é da psicanálise. Eu falei para a minha orientadora do mestrado, eu não consigo discutir a socioeducação sem Freud. Eu quero voltar. E ela se emocionou muito, né? Então eu volto para a educação e faço... O meu doutoramento é sobre o lugar que a escola ocupa na trajetória de adolescentes que infracionaram, né? E é fantástico, assim, a importância da escola, né? Mas aí, José, a gente entra num ponto, eu volto do doutorado e eu encontro sempre, assim, os espaços muito desregulados. A gestão não sabe qual é o seu lugar. Ou seja, você iniciou essa visão dos espaços desregulados? Você teve esse insight lá na Uniri? Ou já tinha esse pensamento dessa desregulação antes? Eu questionava muito a forma como a escola privada funcionava, mas quando eu vim para a secretaria eu vi que estava muito errado. Quando eu assumi o 308, os estudantes chegavam em massa atrasados, e eu vi que era para o filho do pobre, porque o filho do rico era cobrado horário. O do rico mesmo é cobrado horário. O do rico mesmo eu cobrava, mas eu também dava muito. E eu era elogiado por cobrar. Eu deixei de recuperação o filho do dono dessa empresa. Eu não sabia que era filho dele. E a empresa mandou me chamar. O chefão, né, mandou me chamar. E os colegas brincaram, falaram, já pega a tua carta, né? Já vai embora. Já passa no departamento pessoal. Mas ele me chamou para me agradecer. E há estudos sobre isso. Como a elite é muito exigente com a formação de seus filhos. E como a gente é permissivo com as classes baixas. É que a gente tem ideia do herdeiro, aquele cara que só pega a herança da família e sai gastando. Isso. Mas os herdeiros, a grande maioria, já são preparados lá na escola onde você ministrava a aula e já lidando com essas regras, com essas cobranças, porque futuramente isso. Eu cobrava muito ali no primeiro ano do ensino médio, e um dia eles me chamaram e falaram, os meninos estão com muita dificuldade. Eu falei, o que eu faço, né? A gente queria, o que é que a gente pode te ajudar? Eu falei, o livro não ajuda. A gente não pode trocar o livro porque trocou ano passado. Então tá bom. Mas você pode fazer uma apostila? Eu falei, posso, vai ficar grande, não é problema. Sim. Você pode também assumir os 9º anos? A proposta nossa para vocês, assumam-os. Aí era a 8ª série, né? Assumo a 8ª série para preparar melhor os meninos. Posso. Eles não me pediam, pega leve. Não, é isso mesmo que a gente quer. Eles falaram, é isso que a gente quer. Né? Nos ajude. Essa é aquela escola que você falou no início da fala sobre que não divulgava vagas. Isso, né? E aí eu estudei um autor já agora no fim da minha caminhada aí no doutoramento. Eu acho que eu conheci no mestrado, mas eu estudei mais profundamente no doutorado, que é o Christoph Lasch. É um autor que eu gosto muito, ele faz um diálogo ali do Freud com Marx, num livro chamado A Cultura do Narcisismo, que é um livro fantástico, e ele tem ali um conceito chamado Novo Paternalismo, né? Como a gente ferra essas classes populares, passando a mão na cabeça, não, é pobre, pode chegar atrasado, não, e sabe essa coisa que eu não tenho, eu sou muito cobrativo e os meus estudantes acompanham, né? Claro que eu também oferto, eu não só cobro, eu oferto muito, né? E eu via isso ali na Uniri, então eu volto
para ver como a trajetória desses meninos é atravessada por uma falência de uma função materna, sem dúvidas, né? Como diz o Winnicott, e eu só fui ver isso no doutorado, mas por uma falência de uma função paterna. Mas no doutorado, estudando o Winnicott, eu entendi que eu tenho uma grande função paterna porque eu tenho uma grande função materna, e eu vou te dar uma ilustração disso. Um dia, os meninos me procuraram na UNER e falaram, seu Mauro, lá eles me chamavam seu Mauro. Pelo amor de Deus, seu Mauro, tiraram o nosso sintético. Sintético é o futebol, eles dão a vida por aquele futebol, né? Sim. Fala com segurança, porque é o único dia que a gente vai no sintético e tal, tá bom. Aí eu fui lá, gente, o que foi? O que aconteceu? Ô, seu Mauro, o efetivo tá baixo. Não tem gente para ficar ali. É um momento que ficam 2 grupos grandes de estudantes e o efetivo era muito baixo. E daí te procuraram para intervir. Os meninos me procuraram. Aí eu falei, poxa vida, e se eu for para lá? Que eles tinham um carinho muito grande por mim, tanto os meninos quanto a segurança. Não, se o senhor for, a gente... Libera. Libera porque tem um efetivo menor, mas os meninos respeitam muito o senhor. Eu falei, tá bom, então eu vou. Tinha um monte de coisa para fazer. Eu vou. Porque, né, é o único dia que eles jogam futebol ali. E eu vi que um menino sentou virado para o sol, assim, mais distante, né? E eu fui lá nele, sentei assim na frente dele e falei, por que você não está jogando? E ele abriu a boca, ele estava de frente para o sol, era só pus a garganta dele. Ele nem me respondeu, ele só abriu a boca assim. Acho que nem conseguia de dor, né? Aí eu falei, você já foi na enfermaria? E ele falou para mim, enfermaria aqui é lenda, seu Mauro. Eu tô há tantos dias sem dormir, com febre, não resolvem. Aí eu fui à enfermaria, né? Eu falei, falei, quando terminar aqui com segurança, quando terminar, você recolher os meninos, você, por favor, fica para ir comigo na enfermaria com o fulano de tal, o estudante tal. Aí eu fui com o menino, né? A enfermaria. Aí mostrei para a enfermeira. Não, esses meninos, seu Mauro, esses meninos ficam arrumando motivo para ser cuidado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, a garganta dele está muito inflamada. Não, eu falei para ela, eu sou igual a torcida do Flamengo, eu sou amado e odiado. E eu falei para ela, olha, eu não estou perguntando como ele vai ser atendido. Ele vai ser atendido. Ele vai ser atendido aqui ou lá fora. Se eu precisar ligar para a vara da infância e juventude, eu vou ligar para a promotoria, mas ele vai ser atendido. É porque é um direito dele. É um direito dele. Ele está com febre. Aí ela ligou para o médico que deveria cumprir umas horas ali, que não, sei lá, se cumpria, eu acho que não cumpria. Mas enfim. E falou, ó, não, o médico falou pelo telefone, pode dar uma bezetacil que eu passo aí acima. Aí o menino tomou bezetacil e ficou muito grato a mim. Um dia eu ia descendo para a unidade, estava chovendo, um pouquinho longe da pista. E tinha uma senhora, uma moça com a criança no colo. Eu parei, elas entraram no carro, né? E falei, vocês estão indo visitar alguém? Ah, entra aí e tal. Enfim, porque estava chovendo, uma criança em chuva, né? Sim. Era filho desse menino. Filho dele? Era coincidência, né? E um dia ele ia passando e falou, seu Mauro, te devo mais uma. Sim. Aí eu falei, o que foi? O senhor deu carona pro meu filho. Aí eu falei, ah, que bom. Passou-se o tempo, né? E um dia a segurança me falou, estudante tal, não assiste aula no bloco que ele tinha que assistir, ele só assiste no bloco tal. Aí eu mandei chamar o fulano. Por que você está assistindo aula no outro bloco? Seu bloco é esse. Eu tenho uma guerra, seu Mauro. E é guerra de sangue. Com quem é a sua guerra? Não pode falar, né? Não, confie. Eu só quero saber se é alguém que eu sou próximo, se não vai sair daqui, tal. Era o menino da garganta e pai da criança. Né? Eu falei, eu tenho como resolver. Confie em mim. Mandei chamar o menino da garganta, né? E falei, olha só, tu falou que tu tá me devendo 2. Chegou a hora de cobrar. E o que é, seu Mauro? Não, seu Mauro, o que o senhor pediu eu vou fazer. Na hora, seu Mauro. Aí eu falei, esse fulano não tá assistindo aula aqui porque tem uma guerra de sangue aqui contigo. E ele fala, porra, seu Mauro, é guerra de sangue, seu Mauro. Quero saber.
Isso são gírias de lá, né? Se é sujeito homem ou não é? Tem o tal do sujeito homem, né? Não, eu sou sujeito homem, seu Mauro. Eu falei e tá falado. Ele pode vir. Ninguém vai mexer com ele. Aí você já gastou aquele teu favor que você tinha. Era. E ele foi. No outro dia, esse da garganta me procurou e falou: ô, seu Mauro, eu vou pedir só uma coisa pro senhor. O que é? Pelo menos que seja na outra turma. Pô, na minha turma também é demais, tá bom. Como eu tinha 2 turmas, eu troquei um menino de turma. Mas por que eu tô citando isso, José? Porque eu tinha uma função paterna, que é isso que o Freud chama dessa função de castração, de tirar do mundo fantasioso, né, do paraíso, da fusionalidade com a mãe, de apresentar o princípio da realidade, de castrar o sujeito, porque eu tinha uma função materna antes. Essa função desse olhar, que o Winnicott vai chamar de disposicionalidade, né? Esse professor suficientemente bom. E então, por isso tem o paterno. Então, eu me dou muito bem com eles, na escola também. Essas duas funções, elas devem coexistir, irmão? Devem coexistir. O Freud diz que as famílias não precisam de um macho nem de uma fêmea. No começo ele ainda tropeça nesses equívocos, né? Mas ele vai consertando isso ao longo da obra dele. Está bem explicado num livro chamado A Família em Desordem, da Elisabeth Roudinesco, né? Ele vai arrumando isso, mas ele deixa claro que precisa ter uma função paterna e uma função materna. E essas funções estão muito fragilizadas no nosso mundo, né? Os meus 200 sujeitos de pesquisa, eles tinham uma fragilidade na função materna. A mãe não estava ali suficientemente quando ele mais precisou, né? Porque são mães que também vêm de uma fragilidade de investimento, né, muito grande. E elas estavam aí no mundo em busca, normalmente em busca de capturar um outro, né, a partir da corporeidade. Agora, Mauro, você me levantou uma questão aqui. Aquela questão de que uma mãe solo, né, na qual ela fala, eu sou pai e mãe aqui nessa casa, eu faço o papel de pai e mãe. Isso vai funcionar devido a essa função pai e mãe? Existe realmente esse sujeito, essa mãe, fazendo as duas funções? Existe, porque isso é uma função não só do sujeito humano, né? A cultura faz isso, a escola faz isso, né? Então é funcional. É funcional. Não precisa, você vai ter aí... Porque quando você fala do macho, da fêmea, me vem na hora, fala, pô, e aquela mãe solo que faz né, que cria... Esse modelo de família, pai, mãe, filho, ele nunca foi hegemônico no Brasil, isso é mitologia, isso é senso comum, nunca foi. A gente precisa estudar a história do Brasil, né? Ainda bem que eu sou graduado em História. Para o Brasil não vieram mulheres, vieram homens brancos colonizados, degredados, cumpridores de pena, né? Depois vem alguns nobres falidos. Para tentar arrancar da terra? Isso. Mas aqui não vieram homens. Então nós todos somos filhos da miscigenação, do estupro da indígena. Isso tem um teórico chamado Mãe, né? O último sobrenome dele é Mãe. Ele é português e ele escreve sobre isso, né? A população brasileira é filha do estupro da indígena inicialmente e depois da negra, né? Sim. Não vem as primeiras mulheres chegam aqui já no século XVII, que são órfãs, que são mandadas de prostitutas, pessoas em situação de rua que são mandadas de Portugal para cá, mas eram muito poucas. Só com o tempo é que alguns donatários das capitanias hereditárias, pouquíssimos, eu recordo de um que traz sua família, porque era muito violento. Não é verdade que chegaram aqui, dominaram, os indígenas aceitaram, eles lutaram muito, né, e foram dizimados por conta disso. Então, as famílias monoparentais eram muito comuns, né? Os brancos tinham filhos com as negras, mas não assumiam esses filhos. E essas mulheres criavam seus filhos sozinhos e elas construíram esse país. A mulher foi quem construiu esse país aqui. As negras, trabalhavam para além dos seus horários, conquistavam sua alforria, a alforria de seus filhos, né?
Então, não precisa. Não tem problema ter um homem e uma mulher. Não tem problema ter só um homem, não tem problema ter só uma mulher, não tem problema ter 2 homens, ter 2 mulheres. Isso é irrelevante. Relevante tem a função paterna e tem a função materna. Se tiver existindo isso... Isso é o mais importante. E eu vejo que a família está muito desorganizada, né? A família vive uma crise muito grande. O Leste discute isso, eu tenho muito carinho por ele, mas muitos autores... A psicologia sistêmica, né? Tem um olhar muito precioso para isso. A família está muito disfuncional, a gente já sabe disso. Não existe família desestruturada, isso não existe. Eu chego nas escolas e os professores falam, não, mas é porque a família dele é desestruturada. Eu falo, como assim desestruturada? Fala aí, fulana. Isso já aconteceu numa escola, né? É porque ele não tem pai. Não, mas não ter um pai não significa que é uma família desestruturada. Uma mãe e filhos é uma estrutura, né? É uma estrutura diferente, mas é uma estrutura, né? Um outro arranjo, mas é uma estrutura. Outro arranjo. E também já cheguei numa escola que diz, fala aí, fulano, fala você. Sempre porque ela fulano. ela é filha de 2 sapatão, mas isso também é uma estrutura, né? 2 mulheres lésbicas também é uma estrutura, né? Não é por isso. Sim. Tem uma disfuncionalidade ali, mas a gente precisa estudar qual é. Não é porque são 2 mulheres. Não é este o motivo. Não é este o motivo. E a escola carrega muito esses preconceitos. Só que a família não vem conseguindo fazer isso. As explicações que nós temos para isso é que algumas, né? Há críticas a essas explicações também, mas são as que eu vejo. Há uma vulgarização dos conceitos das psicologias. A gente pega conceitos muito complexos ali de Freud, todos esses pais das psicologias. Freud é o primeiro, né, assim, a ser muito popularizado, e a gente leva isso para a família e fala assim, não pode brigar com a criança, vai traumatizar. Como se Freud tivesse dito isso, né? Você não pode frustrar a criança. Muito pelo contrário, Freud vai dizer, não, tem que frustrar. Sim. Frustração faz parte, né? Mas essas coisas vão caindo. O Leste diz... O Leste está muito com a gente hoje, né? Não é? O Leste diz... Não foram novos problemas que criaram a nova tecnocracia. Foi a nova tecnocracia que criou os novos problemas. Quando esse técnico diz, não pode, não faz, não é assim. Quando nos programas televisivos vai alguém ensinar como é que você cria seu filho, como é que você faz. E quem tem filho sabe que cada um é de um jeito, né? Sim. E que a gente tem que ir sentindo ali e aprendendo naquele processo. Então, a gente se mete na família, faz uma confusão. O Leste fala, a tradição sempre soube cuidar dos filhos. Tinha muita mortalidade infantil? Tinha por questões sanitárias e etc., mas a tradição sabia criar seus filhos. Mas o técnico entra e fala, não é assim, assim, vira essa bagunça. Esse mesmo técnico agora diz, não, a culpa é sua. Né? Isso é criminoso com as famílias. A escola age como se a família soubesse o que fazer e não faz porque não quer, e não é verdade. Nessa escola que eu estou hoje, essa é uma história legal, eu não contava que era essa escola, mas agora eu posso contar, eu estou lá, né? Eu estive lá em 2009 por um problema de violência, o gabinete pediu para eu ir lá. E eu encontrei os professores muito mobilizados com essa coisa de violência, eu cheguei numa mesa de coordenação, estava todo mundo ali cansado, eu era o estrangeiro, né, o alienígena, e a gente não gosta dos alienígenas. Era o de fora, né? Era o que ia meter o bedelho. Então a gente não é muito bem recebido. Sim. Eles estavam ali se defendendo, tá tudo certo, porque tem que se colocar no lugar do outro. Claro, né? Eu respeitei isso, né? E quando eu comecei a me apresentar, o diretor entrou, que me conhecia, mas ele estava tão nervoso que ele nem me cumprimentou, e ele falou umas coisas duras lá com o grupo, e falou, eu vim aqui resolver o problema que vocês me trouxeram. E uma professora falou de um menino que rasurou o diário dela, e ele falou, tá transferido. Só isso. Aí os outros todos levantaram a cabeça e falaram, vai transferir o dela, não vai transferir o meu? Qual é o seu? Tá transferido? Tá transferido? Ele transferiu 5 meninos. Parece piada. Mas é verdade, perdão. Eu tô com uma crise de sinusite braba. Tô medicado. Aí o diretor saiu, o vice-diretor sem graça, né? Falou, então, estamos aqui com o professor Mauro. E eu falei para eles, olha, eu não me sinto convidado por vocês. Quem me convidou foi a gestão. Eu queria que um dia vocês me convidassem. Eu venho. Mas eu não queria vir convidado pela gestão. Não, pode ficar, não sei o quê, final de bimestre e tal. Eu falei, não, vocês não sabem se eu quero vir. Para a gente convidar alguém na nossa casa, a gente precisa conhecer esse alguém. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês.
Quem é pai ou mãe, levanta a mão. Quase todos levantaram. E eu falei, quem é pai ou mãe de adolescente fica com a mão levantada? Quase todos ficaram. Eu falei, tá fácil. Porque eu estudo adolescência a vida inteira, né? E eu sou pai de adolescente, não é fácil, não. Mas vocês falam como se a família soubesse o que fazer e não faz porque não quer. E fui-me embora. Eles falaram, fica? Eu falei, fico não. Sou convidado? É. Fui embora. E uma professora me acompanhou. A inquisitora Mor me acompanhou. Aqui, defendia a queima dos meninos em praça pública. E eu compreendo esse lugar dela. E ela falou, o que o senhor falou é muito certo. Eu posso falar com o senhor? Eu falei, vai mandando. Ela entrou na minha frente. O que o senhor falou é muito certo. O senhor sabe que eu sou mãe de um adolescente, eu já fiz de tudo, eu já levei no psicólogo, no psiquiatra, não sei o quê. Mas a escola age como se eu não fizesse nada. Mas quando ela foi convocada do lugar de mãe, para o lugar de mãe, ela viu isso, mas ela não via do lugar de professor. Mudou a percepção. A escola é muito assim, né? Então, as crianças, os adolescentes, chegam à escola muito desregulados. Por quê? Porque a família não está dando essa desregulação por aquilo que o Freud chamou de falência da função paterna. Nós questionamos o lugar do homem e tinha que questionar. Mas questionou-se junto com isso a função de pai. Que não precisa ser do macho, mas que no passado foi do macho. O feminismo vai bater muito nesse conceito do Freud. Mas deve haver. É. O Lacan vai mudar um pouco esse nome, vai chamar declínio do nome do pai e tal, mas precisa dessa interseção, né, de quem diga não, não vai, não pode. Não é só não, é o sim também, né? Sim. Eu vi uma vez numa escola, eu nunca achei essa frase do Paulo Freire, se alguém achar me mande, mas eu vi num cartaz numa escola, um cartazinho bonitinho, estava escrito, educação não é feita sem não, só de não, não. Mas de não, também. E estava escrito que era do Paulo Freire. Então, eu não estou dizendo que a educação tem que ser não, não, não. Não, tem que ser sim, né? Mas, quando for necessário não, dizer o não. Mas, a vulgarização dos conceitos das psicologias, né? Isso caiu para as famílias. Os pais dizem muito para mim isso na clínica, muito. Eu lembro de um pai que eu falei, estava o pai e o filho, e eu falei, não, o senhor precisa cobrar ele isso, isso e isso. Ele precisa fazer, não é? Ele não tem que querer, ele tem que fazer, né? E um adolescente. E o pai falou, você tá vendo, né, filho? É doutor Mauro que tá falando. Doutor Mauro é doutor. Como a família perdeu isso, né? E eu tenho que constantemente chamar os pais a esse lugar. Eu dei um texto para uma mãe de um paciente meu, um texto do Justo, muito bom, né? Que ele fala dessa função da lei e tal. E o Justo... É muito, muito interessante, está no livro chamado Psicologia da Educação, e ele fala de Lacan na educação. Eu dei para uma mãe, aí ela veio conversar comigo sobre o texto, ela era professora de português, e ela falou para mim, por que você me deu esse texto? Eu falei, por que a senhora acha que eu dei? Ela falou, porque eu não tenho autoridade sobre o meu filho. Eu falei, justamente. E ela disse, mas eu pago o senhor para o senhor ter, né? Nossa. E eu falei, mas eu não estou lá com ele. Meu Deus do céu. Eu tenho aqui e lá. Né? E isso é muito comum. Sim. Isso é muito comum e esse é um caso, merecia um estudo maior, né? Porque ela não conseguia exercer essa função. E aí eu chamei o pai para tentar exercer essa função e ele falou, ele não tinha esse linguajar, mas ele falou, é em vão, que eu já fui castrado. Lá atrás, quando eu me afundei no alcoolismo e perdi o meu emprego, eu perdi potência, eu não vou conseguir. E eu os encaminhei para um atendimento de família, que a gente chama atendimento sistêmico, e as terapeutas falaram, ela não quer, ela burla o processo. E ela manteve esse menino até hoje, ela mantém, né, nesse lugar que hoje está com a vida extremamente, muito pior do que estava naquele momento, né? Uhum. E eu cuidei de um irmão deles, que eu falei, não fica nisso, tu quer se libertar disso? E esse rapaz eu tirei e segue a vida dele feliz, né? Então, esse menino chega na escola muito desregulado por essa falência, né? Essa vulgarização desses conceitos. A mãe ter ido trabalhar, isso pesa muito, né? E não que ela não tivesse, ela tinha que ter ido trabalhar. O Birman tem um texto chamado Tatuando o Desamparo. Joel Birman, grande psicanalista brasileiro.
Ele fala que os adolescentes levam para a escola em suas bolsas carência afetiva, mas que esse professor não está preparado para lidar com esse fenômeno. Porque antes, meu pai trabalhava o dia inteiro fora e me fez falta, mas minha mãe estava ali. Hoje o pai e a mãe vão, quem fica? E aí essas crianças vão procurar esse afeto onde? Na escola, mas o próprio professor não está bem com seus afetos. E pesa muito para ele. É outra explicação, E né? ele não dá conta, né, Mauro? Não. É muita coisa. Mas... Humanamente, é muito difícil também, né? Mas tu sabe que, diz o Winnicott, né? A gente só precisa estar disponível. Tu sabe que tem uma pesquisa de doutorado que é o que tem o professor que o adolescente gosta? Essa era a pergunta, né? É a autora daquele livro, Adolescente, o Mestre do Impossível. Eu acho que é dela essa pesquisa. Eu participei de uma mesa com ela uma vez, num congresso, e ela me falou, Mauro, lê minha tese é sobre isso e tal. E o que tem? O que os adolescentes responderam para ela? Ele tem disposicionalidade. Ela falou, ele é disponível. Trazendo para o Winnicott, ele tem disposicionalidade, né? E ela perguntava, mas você já conversou com ele? E os adolescentes falavam, não, mas eu sei que ele está lá. Isso é muito importante, né? E é isso, assim, eu não tenho... ali na sala de aula eu não sou psicólogo, né? Eu sou professor, não paro minha aula para falar de psicologia. Os estudantes procuram muito, eu falo, me procura no intervalo, me procura em outro turno, né? Em outro momento. Em outro momento, vamos fazer uma roda de conversa, mas aqui, né? Mas o fato de você existir... Uma estudante me falou, eu tenho um WhatsApp só para a escola, né? Para os estudantes. Para resolver coisas de escola mesmo. E uma estudante me disse um dia desse... Na verdade, um estudante, né? Um estudante trans. Ele falou para mim... Eu mandei umas coisas para ti, mas eu já estou melhor. É porque eu não tinha para quem falar. E eu falei, eu ainda não vi. Mas eu vou olhar. Não, mas eu já estou melhor por ter falado. Pronto. Né? Legal. E... Então, essa coisa da mãe ter que trabalhar e que o Estado não tem políticas públicas, né? Para essa criança, para esse adolescente que fica tão desamparado, né? Isso tudo... Tem mais coisas, né, que vão trazer aí essa crise da autoridade, mas uma no Brasil é muito forte, esse medo que a gente tem da palavra autoridade. Porque há pouco tempo a autoridade era autoritarismo. A gente tem muita dificuldade com a lei. Eu estudei o adolescente em conflito com a lei, não é porque eu quero viver a minha vida lá trabalhando para eles, eu gosto muito desse trabalho, mas é porque, para mim, eles são uma caricatura desse mundo que a gente vive. O adolescente em conflito com a lei é a caricatura de um mundo em conflito com a lei. Uma autora fantástica chamada Maria Rita Kell, uma psicanalista brasileira, ela tem um texto chamado Adolescente como Sintoma da Cultura. Fantástico. Em que ela diz, o adolescente sem lei, né, ou em crise com a lei, é retrato de uma sociedade em que ninguém quer se responsabilizar. Em que o adulto também não quer cumprir a lei. Ninguém quer ocupar o lugar do adulto. E como é que eu, adolescente, vou ascender a esse lugar em que ninguém quer ocupar, né? Então, esse é o problema, né? Essa crise da autoridade é muito grande, né, na nossa sociedade. Sim, total. Isso tudo cai para a escola. Na escola, como segundo instituição socializadora, como houve falhas ali na primeira instituição socializadora, vai ter uma crise da lei. Eu estou em uma escola, gosto muito, eu estou no turno vespertino, e é quando a gente recebe alunos oriundos de outras escolas que vêm com crises de lei muito grande, que vêm de escolas muito desreguladas, o que é regra em nossa casa. E a gente instaurar a lei para esses meninos é árduo, mas é possível, e eles respondem. E eles respondem bem se você tem ali uma relação de respeito, se você não se mistura com o adolescente, né? Se você tem uma comunicação efetiva, eles respondem. Eu faço frequência, preencho meu diário, levanto e falo, celulares nas mochilas, mochilas fora do corpo. Eles guardam. E eu não deixo a mochila no corpo, porque se ficar eles começam a cutucar, né? Começa a teclar. E guardam. Um ou outro, eu preciso falar, chamar mais a responsabilidade. Eu falo muito uma coisa para os meus
estudantes, falo, gente, toda a minha caminhada é com adolescente. E uma coisa que eu não concordo é com essa infantilização que a cultura faz de vocês. Eu não faço. A criança vocês deixam lá fora, que eu não tenho paciência. Eu não dou aula para criança, né? Eu não atendo criança, nem no consultório, eu não tenho paciência. Eu não tenho paciência. Então, por favor. Aqui é de adulto para adulto, né? E eles vêm. Respondem. Analisam isso e pronto. Eles vêm, o adulto vem. Irmão, se liga. Eles vêm, né? Que legal. Muito bom. E aí, a escola deveria fazer essa regulação. Mas a escola também não está sabendo fazer. Eu cheguei na minha escola ano passado, fica parecendo muito uma autobiografia, mas é minha trajetória, né? Eu falei, por que está assim? Os colegas falavam, Mauro, já foi diferente um passado, mas agora está assim. Não, vamos regular isso. Criamos umas regrinhas básicas, aplicamos e pronto. Deu tudo certo. Fica mais fácil. No CAGE deu tudo certo, no UNIRE deu tudo certo. Um professor uma vez me disse, que era a história que eu contando do menino lá, né? Esse mesmo menino que me chamou, falou dos direitos humanos, um dia me chamou e falou, ô, seu Mauro, por que a gente vai fazer uma prova que a gente não estudou para ela? Eu ia fazer uma prova diagnóstica. Porque a gente fica se matando para estudar o que o menino... A gente não sabe o que o menino não sabe. A gente tinha que fazer um diagnóstico inicial, que a casa está fazendo agora, é um absurdo, que tinha que ser na primeira semana de aula, para um diagnóstico mais correto, feito na própria escola, né? Mas para que nós pudéssemos saber o que o meu estudante realmente precisa, né? E enfrentarmos esses desafios. E era isso que eu ia fazer lá na UNIRE. Porque os professores insistem em dar teorema de Pitágoras e regra de acentuação, mas o menino sabe o básico e a gente precisa, claro que ensinar tudo isso e muito mais, mas né, sabe, partir de onde ele não sabe. Aí eu falei para o estudante, não, mas essa prova é sobre tudo que você estudou até agora. E o estudante falou para mim, então é de palavra cruzada, e a turma toda riu. Aí eu falei, eu entendi sua crítica, e é bom que o colega professor esteja aqui. E outro estudante falou, é palavra cruzada e filme, com bombom. Na reunião com professores eu falei, quer fazer palavra cruzada? Vamos fazer. Prove a intencionalidade pedagógica disso. Tem que ter. Quer fazer filme com bombom? Pode fazer. Me prove a intencionalidade pedagógica disso. E pronto, né? É isso. Acabou a palavra cruzada, acabou o filme com bombom. E esse professor mesmo que estava na sala, ele falou, eu não conseguia dar 15 minutos de aula. Agora eu dou 2 aulas e não vejo o tempo passar. Que ótimo, instaura-se, né? Uma regra. Sim. Uma lei, os estudantes respondem a isso muito bem. E é um contrato, né? Acaba sendo um contrato ali. Mauro, meu querido, olha, com você tinha que ser 10 podcasts de cada um, 5 horas, para contar metade do que você tem, assim, nessa cabeça maravilhosa. Te agradeço por demais, nosso tempo aqui já está acabando, né? Eu estou muito preocupado com o tempo, porque eu sei que depois daqui você tem compromisso, e aí a gente já falou sobre isso antes, mas olha, quero te agradecer demais pela disponibilidade de estar aqui. Lamento não ter, assim, 5 horas para a gente bater um papo aqui de boteca, eu sei que ia ter conteúdo demais, e te agradecer por esse profissional, né, que a Secretaria de Educação tem, porque é um profissional diferenciado. Que bom, que feliz esses alunos que te têm como professor, porque eu acho que você vai fazer... Acho não, deixa eu melhorar isso, falar. Tenho certeza que você vai fazer diferença por todo ser humano, por toda a sua trajetória. Eu não conheço toda a sua história, mas eu conheço parte e conheço o que as pessoas falam de você e sei que desse ser humano maravilhoso que você é e principalmente do profissional que você é. Muito obrigado pela sua disponibilidade, viu? De estar aqui compartilhando conosco. Obrigado, José. Eu também agradeço a oportunidade. Eu fui forjado pela Secretaria de Educação, né? Eu fui feito por ela também, né? Desde que eu entrei ali como estudante e me formei, me constituí profissional, tudo o que eu sei eu devo à Secretaria. Eu tenho um amor muito grande à Secretaria, mesmo em regência, sempre que eu posso. Sábado agora eu vou falar em uma escola, sempre que eu posso né? A vida é muito corrida, né? Sim, você conhece um pouco aí da minha vida. Eu continuo trabalhando nas pesquisas. Eu acho que um profissional nunca deve sair da pesquisa. E se não está, precisa entrar. Nós, profissionais da educação, temos que resgatar a nossa dimensão de professor pesquisador, né? Eu não quero tirar meu pé da Secretaria de Educação, que me apresenta uma realidade sem asepsia.
E não quero tirar meu pé da clínica, onde eu aprendo tanto no campo individual ali, né, dos sujeitos. Eu sou muito grato à Secretaria de Educação, é minha casa, devo muito a ela, né? Tem suas falhas, suas dificuldades, mas é uma grande mãe. Eu acho que o professor da secretaria pede muito essa função materna da secretaria, recusa a função paterna, né? E eu acho que o grande desafio da nossa casa é regular-se. E eu não estou defendendo nenhuma postura autoritária, né? Mas que a gente precisa de uma melhor regulação. Os espaços são muito desregulados, né? Agradeço pela oportunidade, também sempre à disposição. É isso, meu Muito querido. obrigado. Muito obrigado mais uma vez. Também Pessoal, então, com essa fala aí do nosso companheiro, nosso amigo Mauro Gleison, eu encerro esse boteco de hoje. Agradecer demais essa audiência que esteve aí conosco até agora. Pedir aí humildemente o seu like. E se você não é inscrito no canal, por favor, né? Bota o dedinho aí, se inscreva, ative o sininho, para que na próxima terça, nesse mesmo horário, nesse mesmo estúdio da CUT TV Estúdio, nós estaremos aqui para compartilhar uma história com um personagem diferente, tão interessante como o nosso amigo Mauro Gleison aí, que hoje nos deu a dádiva de compartilhar um pouco, assim, mas é bem um pouquinho aqui do que esse cara tem na cabeça, porque é uma mente extremamente brilhante. Um grande abraço para vocês, até a próxima terça e até mais. Valeu!